Como eu fiquei rico aos 19 anos só com o meu canal, versão 2024. Nós estamos no canal do Top Tech. Para quem não está acompanhando, ontem nós fizemos vídeos de como ganhar dinheiro, que é esse primeiro dinheiro na internet. Você quer começar a juntar ali a R$ 2.000, R$ 3.000, então assiste os vídeos de ontem. E hoje a gente já vai dar um pulo direto, que é a galera que ficou rico com a internet. Porque a maioria da galera que tem esse como que eu fiquei rico e tal, que eu separei aqui os vídeos para hoje, são galera que ganhou na internet dinheiro. E aí nós vamos comentar sobre ganhar essa quantidade de dinheiro absurda, né? Ou não tão absurda, depende do seu patamar aí. Então, vamos assistir esses vídeos, vamos pegar os principais pontos de todos eles, comentar com vocês aqui e 22 horas tem um vídeo especial resumindo tudo e dando prática, se é possível ficar rico, o que eu já vi na prática com esse tempo que eu tenho de internet e assim por diante. Vamos pro React. Para quem não me conhece, eu sou o Zerg, aqui nós estamos fazendo um canal de desenvolvimento pessoal e bora de Play Top Tech. Um vídeo nesse mesmo tema de como meu canal mudou a minha vida. Inclusive, quando eu lançar esse vídeo, já vai ser véspera de ano novo, então feliz 2025 pra vocês. Mas além de contar um pouco a história de como eu ganhei dinheiro aqui com o YouTube, como ele mudou completamente a minha vida, eu também vou falar algumas lições que eu tirei de 2024, porque embora esse ano tenha sido um pouco estranho, eu diria, inclusive comentem aí se vocês tiveram essa mesma sensação. Eu particularmente acho que foi o ano que eu mais tirei aprendizado pra minha vida. Inclusive, deixa aí nos comentários como foi o ano de 2024 de vocês, algumas lições que vocês tiraram. E como no geral muito moleque jovem assiste os meus conteúdos, eu decidi mudar um pouquinho mais o tema desse vídeo. Já parei aqui um pouquinho, porque vocês já viram que o vídeo é muito rápido, né? Então é pra essa geração TikTok. Essa parada de corte rápido e mudança de cena. Corte rápido e mudança de cena, entendeu? É pra prender a atenção. Não sei se ele vai manter isso o vídeo todo. Eu acho cansativo pra um vídeo de 18 minutos. Tomara que ele não mantenha, tá? Isso deixa você meio... E é bem TikTok mesmo, mas para um vídeo de 1 minuto, você tá fazendo, esse início é muito bom. Vídeo de hoje, vou dar um pouco de tecnologia mais pra essa minha experiência no geral, mais sobre alguns aprendizados que eu tirei, mais nesse meio aí de como ganhar dinheiro com a internet. E não, no final do vídeo eu não vou te vender nenhum curso, aliás, não vou te vender porra nenhuma, eu só genuinamente vou falar um pouco mais desses aprendizados que eu tirei. Mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. Bom, resumindo mais ou menos a minha história aqui no YouTube, pra eu não enrolar mais uma vez e falar de novo. Basicamente, em 2020 teve a pandemia, todo mundo tava em casa, inclusive eu. A minha mãe acabou sendo demitida do trabalho dela e o trabalho do meu pai tava indo muito mal. Meu pai tinha um restaurante, na verdade ainda tem, e graças a Deus ele conseguiu sobreviver à pandemia. No caso, graças a Legal, contando história rápida, tá? Storytelling rápido, puxando o negócio. Então, se for fazer vídeo pra TikTok, pra gancho, esse é muito bom, esse estilo aqui, ó. Deus, o restaurante ele conseguiu sobreviver à pandemia. Isso porque ele perdeu muito cliente, porque 90, na verdade 100% era presencial, fora o preço dos alimentos que tinha aumentado absurdamente. E no geral, como eu sempre falei também no último vídeo, antes a gente tinha um patamar de vida relativamente bom, a gente tinha basicamente um patamar de vida de uma classe média, e eu nunca tive nada a reclamar, nunca me faltou comida, nunca me faltou roupa, nunca me faltou nenhuma necessidade básica. Só que basicamente na pandemia... Isso que é importante também, tá? Quando você tem essa vantagem, tá? De você nascer com um patamar de vida bom, você é privilegiado, você já pula um nível porque você consegue estudar já. Então você já consegue pensar em outro nível, tá? Então vamos supor que você tá construindo uma casa. Então você construiu ali o terreno, você comprou o terreno, entendeu? E construiu a primeira parte da casa, o primeiro andar da casa. Você começar desse primeiro andar para construir o segundo é muito mais rápido. Imagina que tá começando ali, tendo que comprar o terreno ainda. Então tudo depende de como que você nasce, qual que é a sua estrutura familiar para você ficar rico com 19 anos, tá? E a gente viu o nosso dinheiro que a gente tinha juntado basicamente se diluindo e a minha família aos poucos entrando numa crise financeira. E aqui eu já até entro num ponto que eu não citei no último vídeo e que já entra como uma lição de vida, é que os meus pais, eles sempre foram absurdamente econômicos. Eles sempre souberam administrar muito bem o dinheiro deles e souberam muito bem gastar o dinheiro deles. Legal. Ontem nós olhamos aqui a educação financeira, então vamos começar aqui. Mesmo que role uma crise, que ele passe fome, vamos falar assim, entendeu? Faliu, quebrou. Ele tinha o conhecimento, porque ele nasceu nesse segundo andar já, tá? A gente já vai colocar isso em consideração. E aqui ele já tinha o conhecimento de educação financeira, que às vezes você até nasce nesse segundo andar com muito dinheiro. Só que como você não tem esse acesso na escola à educação financeira, no Brasil pelo menos, e seus pais também não têm, você acaba se ferrando, você se ferrando, entendeu? Ele já nasceu com educação financeira e num segundo andar aí pra construir riqueza. Então pra ele realmente vai ser muito mais fácil, tá? Cara, pra vocês terem ideia, a minha mãe, ela sempre guardava todas as notas fiscais dela pra depois no final do mês anotar, pra saber exatamente com que ela gastou. Meu irmão, meu pai é um nível de organização surreal, porque ele guarda também todas as notas fiscais, só que a diferença é que com um restaurante ele recebe muito mais e anota tudo e sabe exatamente cada centavo que ele gasta. Cara, eu juro, é um nível de organização que é invejável. Então hoje em dia eu diria que eu só cheguei no patamar que eu cheguei em parte também por conta dessa educação que eu tive. Isso porque qualquer moleque da minha idade, eu não vou mentir que eu também tive momentos que eu pensei nisso, já teria gastado muito mais o dinheiro. Tipo, cara, hoje eu vivo num patamar de vida muito mais abaixo do que eu poderia ter. Eu poderia estar dirigindo um carro infinitamente melhor, tá morando numa casa, num apartamento 10 vezes melhor, só que eu sempre vivo um patamar bem mais abaixo do que o meu dinheiro permite. Então, aí estaria mais ou menos a primeira dica de todas, não necessariamente, porque isso varia de realidade pra realidade, mas viver um pouco abaixo da realidade que o seu dinheiro permite, mas novamente, isso varia de realidade pra realidade, mas acima de tudo, você anotar e saber exatamente com
que você tá gastando. Porque, na moral, cara, Eu acho que a dica é essa. Anota, sabe o que você tá gastando pra você viver num patamar que não vai te prejudicar a longo prazo. Legal. Mas cuidado pra você não descer muito o seu padrão de vida pra você não passar perrengue. Eu acho que você não deve passar perrengue, sabe? Você deve viver a vida do jeito que você gosta. Às vezes viver, igual ele fala, vivo muito abaixo do patamar que eu poderia estar vivendo. Ok, se você gosta. Se você não gosta, cara, eu acho que é besteira você fazer isso, saca? Principalmente se você pode, né? É melhor você ganhar mais e viver no patamar de vida que você queria do que você ficar economizando pra viver infeliz no patamar de vida que você não quer. isso é necessário para qualquer tipo de pessoa. Você tem que saber com que você gasta e exatamente quanto você gasta. E detalhe, eu faço isso até hoje. Inclusive, eu tenho uma planilha que eu mesmo desenvolvi no Sheet. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando, um vídeo curto ensinando a fazer. Porque, juro, é bem simples, é bem fácil. Você consegue acessar de qualquer lugar, porque é do Sheets. É tipo um Excel do Google, só que muito mais prático. E, cara, eu anoto absolutamente tudo. Inclusive, eu criei categorias específicas de gasto. Depois, dentro dessa própria planilha, eu consigo somar exatamente o tipo de gasto que eu tive. É muito louco, cara. Juro, me facilitou demais. Então, minha família tava em crise e foi aí que eu comecei a procurar. Isso é bom, planilha, tá? Muita gente gosta disso, mas você tem que usar. Não adianta você baixar e nunca usar, ou usar metade e tal. Então você tem que usar ela. Eu uso uma, na verdade, do Buster System, tá? Mas no vídeo de investimentos eu comento sobre o Buster System aqui, que é muito importante também. Eu acho que é o mais fácil. Na internet como ficar rico. E aí, é claro, me apareceu milhares e milhares, trocentos de vídeos, trocentos tipos de vídeos. E eu lembro até hoje que o primeiro vídeo que eu assisti foi do Jovens de Negócios explicando como ele fez o primeiro milhão dele. E aí depois eu comecei a assistir muito mais nessas áreas de investimento. E obviamente um dos principais que eu assisti foi o Primo Rico. Eu basicamente zerei o canal do cara. Só que depois eu parei um pouco porque eu entrei na realidade de que ninguém fica rico com investimento. E foi... Caraca, falou bem, hein? Esse aqui, ó, é início dos vídeos de amanhã sobre investimento, tá? Ninguém fica rico com investimento. Você pode ganhar dinheiro com investimento, mas ficar rico você não vai ficar, porque você vai ter que ser rico pra ficar rico com investimento. É mais ou menos isso, entendeu? E aí, riqueza, a gente vai falar um valor, mas vai ser no vídeo de investimento. Foi aí que eu fui procurar. Basicamente, o investimento, ele é uma forma de você valorizar um dinheiro, um patrimônio que você já tem, ou um dinheiro que você ganha. E na época eu não ganhava dinheiro, então foi aí Ou só não perder pra inflação, tá? Isso é bem importante e isso vai ser o mais difícil de que eu explicar. procurei como ganhar dinheiro com a internet. E é claro, eu me deparei com o famoso marketing digital. E aí eu me deparei também com milhares de opções de ganhar dinheiro, cara, porque, querendo ou não, ganhar dinheiro é um Eu marketing te dei 45 opções no vídeo de ontem, vai lá e assiste, tá? 45 opções que funcionam e, em minha opinião, o que você deveria fazer ou não. de opções, cara. Obviamente me apareceu muito o marketing digital, me apareceu o dropshipping, me apareceu o tráfego pago, mas sendo muito honesto, nenhum deles eu tinha me identificado tanto quanto criação de conteúdo. E uma coisa que eu sempre odiei é que todos esses negócios de marketing digital sempre no Ah, fundo tá. E eu, lá nas 45 opções que eu te dei ontem, não tem criação de conteúdo, tá? A criação de conteúdo vai ser um bust pra você. tentava te empurrar um curso e eles sempre ensinavam as mesmas coisas clichê. Basicamente, você criar uma página e repostar conteúdos que não são seus e na bio deixar algum link de algum curso que você pegou no Hotmart, QIFI da vida. Na época, pra vocês terem noção, nem tinha tanto assim a QIFI, era mais a Hotmart e a Monetize. E detalhe, eu cheguei a criar alguns Instagrams desses, cara, criei e sendo muito honesto, nenhum deu certo e nenhum eu gostava de tentar fazer dar certo, porque eu não me sentia, tipo assim, um cara realizado assim, fazendo aquilo. E foi aí que eu tentei criar Canal Dark no YouTube, é o que você mais vê hoje. É isso aí que eu também sinto dele, entendeu? Eu falo assim, cara, eu já criei alguns canais darks, eu crio alguns, mas não dá vontade de fazer, cara. Eu gasto 15 minutos, por exemplo, pra colocar no meu canal de música lá, a música do dia, e eu falo, ai, que preguiça. conteúdo na área tech, porque eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia. E aí eu fiz o roteiro e gravei o meu primeiro vídeo, que inclusive ainda tá disponível aqui no canal se vocês quiserem assistir. É basicamente um review de um BM800, que era um microfone absolutamente baratinho que tinha na época. Tem até hoje também, é um microfone muito bom, inclusive. E eu lembro até hoje que eu postei em uma semana, pegou papo, tipo, sei lá, de 60 views, e eu fiquei, caralho, 60 views, eu tô muito famoso. E aí eu fui continuando, e eu nunca mais parei de criar conteúdo, cara. Aí chegou 2021 e foi aí que eu iniciei com os vídeos curtos, que foi aí que começou a estourar TikTok, Reels e YouTube. Obviamente, o primeiro que apareceu foi o TikTok, e aí eu comecei a criar conteúdo curto. Depois que todas as plataformas começaram a introduzir os vídeos curtos, e foi aí que eu viralizei mesmo. Eu criei o meu estilo de gravar, uma forma de apresentar, essa forma que eu falo, mais rápida, mais interativa, mais animada, digamos assim. E aí eu comecei Você viu que no início do vídeo tava bem vídeo curto, né? Agora já melhorou um pouco aqui pra gente não ficar maluco também, né? Com vídeo longo assim. cada vez mais viralizar o meu conteúdo. E logo em seguida eu criei o meu secundário, que acaba sendo o Gus Andrade, que foi mais pra reviews da Shopee e tudo mais. E aqui a gente tira outra lição, que foi, no geral, eu acabei dando certo por dois motivos, na verdade, três motivos em específico. O primeiro é que eu estudei pra caramba e, acima de tudo, eu coloquei em prática aquilo que eu estudava, embora eu tenha demorado bastante até pra colocar em prática. Eu lembro que eu fiquei uns 6 meses estudando e depois só fui aplicado. O segundo ponto é que eu testei milhares de conteúdos e detalhe, eu continuo testando milhares de conteúdos. Isso porque a gente não pode se acomodar da maneira como a gente cria, cara. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem, um dos maiores trabalhos que a gente tem, que é identificar uma nova ideia que vai viralizar. Só que, detalhe, não é garantido que vai viralizar. Então, no geral, a gente que cria conteúdo acaba se deparando um pouco com essas frustrações, que é normal, qualquer área da vida você vai ter frustração. Só que isso é uma coisa que me irrita muito da área de influência, que é basicamente o cara vê que as views dele estão abaixando e ao invés de mudar o tipo de conteúdo que ele produz ou variar um pouco mais, ele prefere culpar o algoritmo. E terceiro, Verdade. E, velho, se você pegar meus vídeos aí, agora eu sou exemplo disso aí, dá uma olhada da galera
criticando. Clica nos vídeos de vez em quando e dá uma olhada nos comentários. Sempre tem alguém falando assim, volta pro LoL, você tá falindo o canal, você tá errado, não faz isso e tal. Você não percebeu que suas views tá baixa, etc. Cara, calma, que esse é um projeto novo. E o mais importante foi que eu tive muita consistência. Cara, eu produzia conteúdo, produzo conteúdo todo santo dia e eu não errava nem um dia. Eu produzia exatamente, o único momento variava um pouco o horário, mas cara, eu produzia todo santo dia, buscava e procurava novas ideias pra ter vídeo. Não só isso, junto com a consistência, eu também tive muita fé, cara. E aqui fé não necessariamente no ponto de vista religioso, digamos assim, embora seja um cara que acredite muito em Deus. E detalhe, eu já fui ateu, mas fé no sentido de você acreditar mesmo não tendo nada que te garanta aquilo. Então, por exemplo, eu lembro até hoje que eu tava começando aí no meu canal, não recebi absolutamente nada. E eu lembro que meus pais queriam porque queriam que eu fizesse Enem. E mesmo assim, eu briguei com ele. E eu falava, não, isso vai dar certo. Eles, não, e se não der, pai? Eu falei, não, isso vai dar certo. Mano, eu falava com uma convicção que eu juro por Deus, eu, tipo, até me arrepio hoje em dia de falar. Mas agora, de 2024, o que aconteceu de diferente? Bom, a primeira coisa inovadora que aconteceu na minha vida é que eu comecei a namorar. E algo interessante é que eu nunca namorei a minha vida inteira. Nunca tive nenhum. Lembra que volta 2 vídeos atrás aí, eu não lembro o nome do vídeo que vai estar, eu acho que você tá sendo enganado, algo do tipo assim, que a gente fala sobre... Tem um vídeo que a gente fala, tem um dia que a gente fala só de namoro e outro só de amizade, cara. Mas não é esse vídeo que eu queria que você olhasse, é a parte de experiências. A gente começa a falar, acho que felicidade, que tá o nome do vídeo. Experiência. Essa experiência que ele tá tendo agora é necessária, tá vendo? Ele tá jovem, 19 anos, pô. Ele tem que ter essa experiência e agora ele já tá tendo essa experiência com dinheiro, e o que pode atrapalhar um pouco, entendeu? Só que é necessário, ele vai perder coisas com isso, pode ser que ele acerte de primeira e tal, só que isso pode atrapalhar ele a ganhar dinheiro, só que como ele já fez essa experiência do dinheiro, e quando ele voltar, e aí vai acontecer, acho que a gente fez um react do Juba, vai acontecer daquele jeito, ele separou, por exemplo, da mulher, que ele tá falando que tá namorando aqui agora, ele volta muito mais forte pra focar na primeira experiência que ele teve lá, que é ganhar dinheiro. Então ele volta profissionalmente muito mais forte. Então tem a experiência também, não fica com medo também de, eu quero namorar, nunca namorei. Vai namorar, cara, vai namorar. Não fica com medo de perder alguma coisa do tipo, não. Mas vai pra cima, você tem que ter essa experiência. Um relacionamento, nem nada disso. O máximo que eu tive foi ficar com uma pessoa e, tipo assim, foi absolutamente rápido, não foi algo de construir uma relação. Isso porque eu sempre fui um cara que nesse ponto de socialização nunca fui muito bom. Na época da escola era um cara que ficava quieto no meu canto, não, tipo, ficava falando, interagindo muito, não gostava de conversar. Se eu fosse pra uma festa, cara, eu ficava assim, ó, sentado. E até mesmo depois de desenvolver uma certa lábia, principalmente com a minha criação de conteúdo, que me ajudou muito, eu ainda assim era um cara que evitava ficar conversando, evitava criar um diálogo no geral. E nesse ponto eu tirei 2 lições pra minha vida que foram, tipo assim, essenciais, eu diria. Primeiro, se você é um cara que não socializa muito, é introvertido, meu irmão, você tem que mudar essa porra. Cara, ser introvertido, não ter lábia, não saber conversar, não saber desenrolar uma conversa, é algo que só te atrapalha na sua vida, cara. Isso porque um cara que é bom mesmo, você pode ser o melhor cara, mas se você não for desenrolado, meu irmão, esquece. Cara, isso influenciava muito o meu trabalho, não só no quesito de networking, no quesito de eu conversar com outras pessoas, adquirir novos conhecimentos a partir de outras pessoas, como também até com o próprio conteúdo mesmo. Eu não conseguia expressar direito a minha emoção, a minha sensação pra quem tava assistindo o conteúdo. Tanto é que se você assistir meus vídeos hoje em dia, eles são completamente diferentes de antigamente, cara. Eu falava num tom mais travado, nem tanto desenrolado assim, meio robótico, e hoje eu falo de um jeito completamente diferente. Então, cara, se você não é desenrolado, se você é um cara introvertido, vai desenvolvendo isso, cara. Começa, sei lá, dando bom dia pra um cara do mercado. Sei lá, se você for pegar um Uber, não fica mexendo no celular, tenta conversar com aquela pessoa do Uber. Cara, se você vai no barbeiro, não fica quieto, tipo, tenta conversar, tenta puxar algum assunto. Cara, pode parecer besta, mas esses poucos momentos que você vai melhorando, entre aspas, o seu conversar, aos poucos você vai se tornando mais desenrolado. E eu falo isso porque eu fiz isso, cara. Interessante, o conselho é bom, eu acho que tá no vídeo de amigos, a gente já falou sobre isso também, como que você vai fazer pra desenvolver essas habilidades, e uma das dicas que eu te dou, eu dei lá no finalzinho daquele vídeo, que é, bota uma máscara, cara, bota uma máscara, pega alguém que você gosta, tipo assim, ou que você já conhece, ou que você já viu, ou que você imagina que seja, que goste daquela situação que você tá fazendo, igual ele falou, não gosto de cortar cabelo, uma coisa que eu não gosto é cortar cabelo, você vê que eu tô usando boné porque meu cabelo tá uma bagunça, e eu não tô afim de cortar ele, entendeu? Então, quando eu vou no barbeiro, eu só boto, tipo assim, como é que é esses caras que gostam de ir lá e ficar conversando, trocando ideia com o barbeiro, bota essa máscara e vai atuar, entendeu? Vai à toa, vai lá e seja ator, entendeu? Porque assim, você vai treinando também o jeito de falar, como se portar naquela situação, cada situação é diferente, cara. Então, só finge e vai. E se der errado, cara, deu errado, entendeu? O máximo, não vai acontecer nada, ninguém importa com você. Quando você sair de lá, todo mundo vai te esquecer. Eu genuinamente era um cara que não conseguia conversar. E a segunda, eu não diria lição, mas eu diria mais experiência minha, é que eu acho que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu tivesse namorado antes. Isso porque um ponto que isso é muito realidade, embora eu me sentia muito sozinho e muito, tipo assim, vazio no geral, por ver outras pessoas tendo um relacionamento, construindo um relacionamento, e eu em casa trabalhando, focando no meu canal, tendo novas ideias, buscando novas ideias, novos conteúdos. Cara, no geral, eu me sentia muito sozinho. Só que por mais sozinho que eu me
me sentia. E por mais que eu quisesse ter um relacionamento, porque eu nunca fui esse cara de ficar com várias meninas, várias mulheres, eu acho isso absurdamente paia. Se eu tivesse tido um relacionamento antes de ter desenvolvido bem o meu canal e desenvolvido uma boa estrutura do meu canal, eu acho que eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei, porque relacionamento demanda muita atenção. Cara, de verdade, Não é só questão de atenção, cara. É isso que eu tô. Ele tá agora pegando essa experiência de relacionamento, ele vai ver. É questão de. São duas áreas diferentes pra você estudar. Imagina você fazer duas faculdades diferentes, uma de humanas e uma de exatas. Vamos colocar desse jeito, entendeu? Então você não consegue complementar uma coisa com a outra. Fica muito complicado juntar as coisas. E aí são desejos diferentes. A gente falou nisso no vídeo de relacionamento, amigos e de felicidade também, entendeu? Então são desejos diferentes, coisas diferentes. Se você foca em um lado social, você acaba esquecendo esse lado profissional. E esse lado profissional te pega, entendeu? No caso de homens, eu acho que focar primeiro no lado profissional é a melhor opção. Eu acho que ele escolheu o melhor. E percebam também que quando a gente fala do vídeo de amigos, quando a gente pega react eu lembrei principalmente de uma menina que ela comentou sobre rejeição e tal. Você vê que todas as vezes que a gente pega esses vídeos, como ela falou, eu foquei em mim, eu foquei em mim. Então, essa galera que foge do lado de relacionamentos, de amigos, tá? E aqui eu tô falando de amigos, nem é namorado, não. Normalmente foca no lado profissional, foca no lado individual, foca em se conhecer e ela evolui um pouco mais rápido que as outras nesse quesito. Mas, às vezes, ela fica infeliz, entendeu? Então, vale a pena você arriscar tudo, entrar numa depressão, por exemplo, por causa que você não quis trabalhar seu lado social, entendeu? Então, eu acho que tem que trabalhar os dois lados, mas eu escolheria o lado primeiro comercial, o lado profissional primeiro, para trabalhar, para depois ir pro lado social, por mais que a vida faça o contrário, né? Já que a escola não te prepara pro lado profissional, a escola que todo mundo é obrigado a fazer, né? Não te prepara pro lado profissional, mas te prepara muito pro lado social, já que você tem que conviver em sociedade lá todos os dias com aquelas mesmas pessoas, nos mesmos lugares e assim por diante. Então, a vida te passa com um roteiro, você vai ter que quebrar ela sozinho, o que é muito difícil, né? Agora, não tem tempo pra você fazer isso, né? Vamos supor que seu lado profissional tá horrível, seu lado social tá horrível, você é aquele fracasso em pessoa. Vou começar agora. Vai, começa agora, entendeu? Eu começaria pelo lado profissional. Acho que é o melhor que você pode fazer. E depois vai pro lado social. Vai ficar velho, vai ficar. Esquece isso, cara. Eu já te falei. Idade é energia. Sua energia acabou, você não quer mais se relacionar? Ok. Aí acabou mesmo. Agora, se você tem energia pra se relacionar, você vai se relacionar. Não interessa a sua idade, entendeu? uma atenção que eu não teria antigamente, e muitas vezes até eu sofro um pouquinho nesse ponto de não conseguir dar tanta atenção assim quanto eu gostaria. Inclusive, hoje em dia, eu tô buscando cada vez mais melhorar o meu canal, desenvolvê-lo melhor, estruturá-lo melhor pra conseguir trazer melhores conteúdos. E também conteúdos que viralizem cada vez mais. Só que hoje, graças a Deus, eu já montei uma estrutura de uma equipe. Então hoje eu tenho muito menos trabalho do que eu tinha antigamente. Antes eu tinha que editar meu vídeo, tinha que ter ideia, tinha que fazer o roteiro, tinha que fazer tudo. Hoje em dia eu já terceirizei muita coisa. Outro ponto também, na verdade, entra aí uma terceira lição, que é aprenda a terceirizar. Isso é mais pra você que já se desenvolveu mesmo. Você já tá com sua equipe, já tá num projeto. Cara, você já tem um projeto, já tem uma fonte de renda, é só que você quer crescer cada vez mais. E uma coisa que eu vejo... Toma muito cuidado. Você tá assistindo esse vídeo, eu acho que você não tá na hora de terceirizar não, cara. O vídeo de terceirização, ele é muito mais pra quem é empreendedor, tá? Ele falou isso também, eu concordo totalmente. Só que às vezes você fala, aprenda a terceirizar, e você já quer começar a terceirizar no início. Não, primeiro faz. Você tem que ter todas as habilidades básicas, tá? O Fábio Akita, ele fala uma coisa que eu guardo pra mim pra sempre, que é aprende 20% de tudo, pelo menos. 20%, entendeu? Os primeiros 20% você aprende em 2 semanas. 2 semanas é o que você precisa pra aprender 20% de qualquer coisa. E depois que você aprendeu esses 20%, aí você faz, vê o resultado e tá de boa. Você vai começando a aprender aos pouquinhos o resto. Não tem pressa nesse resto, saca? 20%, depois aprende o resto. Por quê? Porque com 20%, cara, se seu editor te deixar na mão, você edita. Se o seu thumb maker te deixar na mão, você faz a thumb. Se o seu roteirista te deixar na mão, você roteiriza. Você sabe fazer as coisas, entendeu? E esteja se atualizando, porque as coisas atualizam rápido, tá? Eu fiquei, sei lá, alguns anos sem editar vídeo, por exemplo. Eu editava no Sony Vegas. Aí eu vi que hoje você volta... O Sony Vegas nem existe mais, entendeu? Pode-se dizer assim, ninguém mais mexe com ele. Ou o cara foi pro DaVinci, que é gratuito, ou pro Premiere, que é profissional, ou pro CapCut, que é o geral, entendeu? Thumbnail, tá? Muita gente usa o Photoshop, sempre usou, né? Ou quem é mais profissional, mas tem gente que já faz automaticamente numa inteligência artificial. Tá entendendo? Então, mudou muito. Agora tem muita thumbnail desenhada, entendeu? Que ainda é diferente, assim por diante. Então, você tem que se atualizar também em tudo. Que, não vou mentir, que no fundo me deixa um pouco irritado, é que ao invés das pessoas, principalmente eu percebo isso muito aqui no Brasil, a pessoa tá ganhando dinheiro, ela tem um trabalho constante, e ao invés dela pagar alguém, terceirizar um serviço, pra ela ter um pouco mais de tempo pra focar em outras coisas, pra crescer mais, não, a gente vai lá e fica comprando materiais, bens materiais pra, tipo, se mostrar pros outros. E não que isso esteja errado, que você não possa comprar, mas, cara, eu acho muito paia isso, a pessoa muitas vezes dá prioridade de comprar um bem material do que muitas vezes terceirizar uma coisa simples. Por exemplo, eu aumentei a minha carga de trabalho, eu precisava trabalhar mais, ter mais ideias,
Só que eu tô morando sozinho, então eu precisava de alguém pra me ajudar na faxina e tudo mais. Eu contratei uma pessoa, pode parecer uma parada idiota essa que eu tô falando, mas, cara, é algo que faz muito sentido. Ao invés de você gastar com bem material, você muitas vezes dá oportunidade pra outra pessoa de trabalhar, dá oportunidade pra pessoa de ganhar dinheiro, e você se ajuda e ajuda outra pessoa. Então esse foi um ponto que eu também aprendi, cara. Se você já tá num patamar mais acima, terceirize algumas tarefas. Já a nossa... Tá, então vamos falar no patamar mais acima, já que nós estamos falando. Lembre-se uma coisa, você nunca vai conseguir fazer algo tão... Você quer algo bom, faça você mesmo, entendeu? Dificilmente você vai encontrar mão de obra terceirizada boa e barata. Porque se é boa, o cara faz pra ele, entendeu? Normalmente. Ou ele tá ganhando muito. Ele tem que ganhar o suficiente pra ele estar satisfeito. Então, essa bom e barata é muito difícil de você conseguir. Por isso, você tem que estar no patamar muito alto para você colocar gente muito boa, que vai usar aquilo como se fosse dele, já que ele tá satisfeito bastante. O que eu tô falando? Você tá satisfeito com um salário de 10 mil reais? Beleza. Se você tá satisfeito com um salário de 10 mil reais e não quer crescer mais, e eu te falo assim, ó, eu quero que você faça toda a minha edição de vídeo, eu vou te pagar 10 mil reais todo mês. Você vai fazer aquela edição de vídeo como se fosse pra você, porque você tá satisfeito com aquilo, você quer que aquilo continue pra sempre, entendeu? Agora, se eu te pagar 1.000 reais em vez de 10 mil, você vai estar satisfeito, entendeu? Talvez não. Então, você vai ficar assim, putz, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso desses 1.000 reais, mas eu preciso fazer outra coisa. Então, você não vai focar naquilo pra sempre, como se fosse pra você. Então você precisa ter muito dinheiro para você conseguir manter a pessoa como se fosse algo que ela queira mesmo, entendeu? É bem importante Essa isso. segunda parte da história de 2024 foi que eu comprei um carro e fui morar sozinho. Bom, na parte do carro, sendo muito sincero, não tem muita coisa pra falar. A única lição que eu diria, assim, pra homens, principalmente, que gastam muito com carro, é que, cara, não sejam emocionados com compra de carro. Por melhor que o carro seja, pode ser um Honda, um Toyota, que raramente dá problema, ainda assim, carro é caro demais, tanto pra você comprar como pra você manter. E esse é o maior problema na maioria dos brasileiros, é que eles só pensam na compra, só que eles não lembram que você tem um custo pra manter aquele carro. E ainda mais nessa bosta de país, fica ainda mais caro ainda. A gente tem que lembrar que a nossa gasolina é de baixa qualidade, uma gasolina cara, ruas extremamente merdas. Meu irmão, o meu carro é um SUV, eu quase deixei o para-choque num buraco. O próprio carro em si com valor atmosférico, digamos assim, estratosférico na verdade, infelizmente não é algo que dá pra comprar de qualquer jeito. Cara, pra vocês terem ideia, só o seguro do próximo carro que eu tô pensando em pegar custa 12 mil reais. Só o seguro do carro. Então não sejam emocionados. E se sua realidade permite, uma dica que eu daria é você utilizar o valor do carro em 10% do valor do seu patrimônio. Ou seja, o carro tem que valer 10% do patrimônio que você tem. Obviamente, isso vai variar de realidade pra realidade. Se um carro é algo de extrema necessidade pra você e você precisa gastar um pouco mais, foda-se isso que eu falei. Mas agora, se por exemplo você é um cara que trabalha em casa, não precisa necessariamente de um carro, eu colocaria esse ponto pra você pensar. Já o segundo aqui foi, obviamente, morar sozinho. E cara, aqui eu não tenho nem o que falar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Experiência também. Você tem que ter experiência de morar sozinho para você conseguir fazer suas decisões. O carro, cara, é conforto, é um pouco diferente, tá? Você necessita daquele conforto, você quer aquele conforto, mas você tem que testar. Eu acho que ter um carro é importante pra você testar, entendeu? É a mesma coisa de você, eu vivo de ventilador ou ar-condicionado. Ter um ar-condicionado é bom pra você testar. Você necessita disso pra viver, não necessita? Você nunca tomou banho quente na vida, entendeu? Vamos colocar um exemplo assim. Então, tomar um banho quente uma vez vai te dar uma ideia. Você necessita daquilo, você não necessita, entendeu? São confortos que você pode colocar na sua vida ou não. Já o morar sozinho é experiência. Essa aqui é importante. Você tem que ter essa experiência por um tempo para você entender como funciona tudo. E aí você pode escolher. Eu preciso morar sozinho? Não preciso, entendeu? Não sei se morar sozinho é uma boa ideia também não, tá? Acho que você perde... Lembra o terceirizar? Você perde muito com essa ideia de morar sozinho. Morar sozinho com 19 anos, hoje atualmente tô com 20, fiz 20 esse ano. Novamente, também não é algo que dá pra você fazer de qualquer jeito. Muita gente também pensa, eu consigo pagar o aluguel, então pronto, eu consigo morar sozinho. Só que a brincadeira não é essa, que tem milhares de outros custos, mas cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Verdade, dá uma liberdade muito boa, mas acima de tudo, ele te exige uma responsabilidade muito grande, porque você não tem ninguém, é só você. Não no sentido absoluto, tá? Você tem ainda, se você tiver sua família e tudo mais, mas eu tô dizendo, se alguma coisa acontecer, é você que tem que resolver e pronto. E sendo muito honesto, foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu sempre quis a minha vida inteira, desde que eu era moleque, era meu sonho morar sozinho. E no geral, pra mim, eu não tive tanto trabalho assim, porque eu sempre fiz tarefas pro dia a dia, eu sempre fui um cara que cozinhei desde cedo. Já vista que meu pai tem um restaurante, eu aprendi muito bem a cozinhar, e eu sempre fiz tarefas em casa, lavar a louça, limpar o quintal, coisas simples e básicas que toda casa exige. Então, no geral, nesse ponto, não foi uma parada que me atrapalhou tanto assim, mas a mudança mesmo que é um pé no saco. Agora, indo pras lições principais que eu diria, cara, a primeira e a mais importante, que foi o ponto, que foi o ápice do meu 2024, é cuidado com as pessoas que você anda. Eu não vou entrar muito a fundo, porque vai entrar numa parte mais pessoal aqui, mas, cara, cuidado com as pessoas que você anda no ponto de vista de que você é a média das pessoas que você anda, querendo ou não é clichê, mas é um fato, mas também toma muito cuidado com quem anda do seu lado, quem você chama de amigo, porque você mesmo percebe que você... Nós falamos tudo isso no vídeo de amigo. Pena que ele não falou muito sobre dinheiro, que a gente queria dinheiro aqui hoje, né? Como a gente faz react, né? A gente assiste juntos aqui.
Eu não esperava isso. Como fiquei rico, ele só deu desenvolvimento pessoal aqui. Ele fez um vídeo de desenvolvimento pessoal no canal. Você tem um colega que muitas vezes você chama de amigo, mas vai dando várias mancadas, tem algumas atitudes nas quais você não gosta, e você vai tolerando porque, cara, você tem uma leve consideração pela pessoa. Só que no fundo aquela outra pessoa tá pouco se fudendo pra você. E eu te falar que essa é mais ou menos a maldição do dinheiro, querendo ou não. Você atrai muita pessoa ruim, embora você também atrai muita pessoa boa, cara, você vai atrair muito charlatão, muito picareta, e você tem que ficar esperto. Mas acima de tudo, eu diria que a principal dica é não seja um cara bonzinho. No geral, pelo menos eu, dentro do possível, tento ajudar ao máximo as pessoas ao meu redor. Todo mundo que trabalha comigo é meu Não parente. seja um cara bonzinho, mas eu tento ajudar a maioria das pessoas ao meu redor. Ou é meu amigo, então eu tento dar oportunidade de trabalho pra todo mundo. Obviamente que eu veja que tem alguma capacidade, eu dou o produto pra todo mundo ao meu redor. Se alguém precisa, eu vou lá, eu dou, às vezes até compro. Cara, pra você ter ideia, o cara que administra as parcerias ganhou uma Glock que custa R$2.000. A gente fez parceria com a Hits, que é uma loja de Airsoft. Cara, ele conseguiu ganhar, ele é absurdamente feliz. Meu editor, eu vou melhorar o PC dele. E acho que esse foi um dos principais vacilos, porque nessa de eu ajudar muitas pessoas, eu acabei me preocupando demais. E muitas vezes eu não tava vendo que a pessoa tava me sugando. Mas enfim, cara, só prestem atenção, tomem muito cuidado, porque muitas vezes você nem percebe, mas fiquem muito atentos, cara. Pessoas que mentem demais, pessoas que ficam inventando muita história, pessoas que se acham mais aquilo que elas são. E acima de tudo, pessoas que colocam dinheiro acima de tudo e na frente de tudo. Meu irmão, se você conhece uma pessoa assim e você chama ela de amigo, corta ela. E agora o completo oposto disso, que no caso foi network. Cara, como eu falei, quando você ganha dinheiro... Ai, meu Deus, o Playhard me quebrou com esse Você network. atrai muitas pessoas ruins, mas ao mesmo tempo você atrai muitas pessoas boas. E esse foi o meu caso de 2024. Cara, acho que foi o ano que eu mais fiz networking e eu falo o quão isso é importante. O quão você conversar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar faz muita diferença. Obviamente, hoje, por ser influencer, eu tenho muito mais acesso a esse tipo de... Ah, ele falou, obrigado. Eu odeio quando a galera fala de network como se fosse algo fácil de ser feito na hora que você é um desconhecido, entendeu? Você necessita ter sucesso primeiro para que alguém tenha interesse em você. Lembra da parte de amizade, de ser interesse mútuo? Pois é, network é interesse mútuo sem amizade. Pensa assim, entendeu? Então, você tem que ter alguma coisa que faça a pessoa ficar interessada em você. de pessoa. Então, por exemplo, começo do ano, cara, fui lá pra Curitiba conhecer o Eduardo, que é o dono da Rise Mode. E, cara, pensa num cara iluminado, cara cheio de ideia, cara, simplesmente genial. Sabe quando, mano, você conversa com a pessoa, você começa a ter cada vez mais ideia. Inclusive, ele tá muito relacionado a espiritismo, ele tem um canal disso. Ele mesmo, digamos que intermedia uma conversa entre o espírito e uma pessoa. E ele mesmo falou, cuidado com algumas pessoas que você anda, cuidado com alguns projetos, pra você não se ferrar. Cara, juro, isso é bizarro, velho, porque realmente ele falou e acabou acontecendo. Mas de verdade, cara, fez muita diferença. Eu também fui lá no Tech Lab. Você tá igual o vidente aí, porra. Aí a leitura fria, né? Cuidado com algumas pessoas, cuidado com quem você anda, cuidado. Pô, acabou. Lógico, você tem que ter cuidado, né? Conversei com o Ronaldo do Tech Lab. Mano, um cara absurdamente foda de conversar. Pensa num cara que é foda na profissão, é foda como pessoa, foda de mentalidade. De verdade, mano. É outro patamar conversar com esse cara. Sem contar também a rapaziada Tech, que eu comecei em mais eventos. Não só o Yuri, que eu já tenho mais contato, como, por exemplo, o PC do Fafá, o Renan, diversas outras pessoas. Cara, eu tirei uma experiência muito boa disso e abri os olhos pra coisas das quais eu não via. Sério, eu percebi o quão isso realmente me ajudou e o quão isso realmente fez diferença. Porque numa conversa dessas, não só eu ajudo outras pessoas, que, por exemplo, um cara que tem mais dificuldade em criar conteúdo, como aquela outra pessoa me ajuda no sentido de ela ter um conhecimento a mais de uma coisa que eu não tenho. Então, da mesma forma que você tem que evitar pessoas ruins, ao mesmo tempo, conforme você for crescendo, você tem que tentar se aproximar de pessoas boas como essa. E se você tiver do zero e, obviamente, não conseguir ter esse acesso, cara, a melhor coisa que você pode fazer é filtrar isso aqui, cara. Rede social faz muita diferença. Quem você assiste. Boa, boa, mandou bem, hein? Filtrar rede social é um bom conselho. Podia ser o primeiro, hein, cara? Basicamente é isso, família. O celular acabou a bateria no meio da gravação, mas basicamente isso. Essa aqui é a bichinha que eu tô. Esse aqui é o varalzinho com a roupa suja. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostarem, eu faço um pouco mais, mas eu também não vou fazer muito pra não fugir do foco do canal. Mas comenta aí, deixa aí a experiência de vocês, também algum ensinamento que você tirou. Eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Vídeo bom, só que não teve nada a ver com o que a gente queria pro tema de hoje, né, cara? Ele falou muito mais de desenvolvimento pessoal, ele falou muito mais do que o canal é hoje, do que ele ter falado exatamente como que ele ficou rico, saca? Ele só falou, eu fui pra internet. Comecei no segundo andar, fui pra internet e me dei bem, entendeu? Mais ou menos isso. Eu queria mais dicas práticas, saca? Que é o que a gente faz 22 horas. Então fica ligado pra 22 horas, mas tem mais vídeos hoje, eu vou trazer outros vídeos aqui sobre ficar rico. Acho que o próximo vídeo, eu já assisti um pedaço dele há muito tempo atrás, que eu não pego, eu pego por data os vídeos antigos também, tá? E vai ser mais interessante, que é do boi. É boi selvagem que ele chama, tá? Então, presta atenção aí que o próximo vídeo deve ser melhor que esse pra prática de ganhar dinheiro. Aqui é mais pra desenvolvimento pessoal. Falou pra vocês, um beijo, até a próxima. Tchau!